Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo, para o planeta dos cinéfilos. Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo. Quem diria? Estamos na nossa 32ª edição. Várias pessoas maravilhosas passaram por aqui. E o cara de hoje que a gente vai entrevistar, ele é simplesmente sensacional. Cara de quem eu sou muito fã. Tô babando ovo aqui não, ele sabe disso, por conta de todas as vezes que a gente conversou. Ele participou dos meus louquíssimos projetos. Ele está sempre participando, dando sempre os pitacos dele, porque eu sempre gosto de escutar, de compartilhar também o que ele posta. É um cara que eu admiro demais e vocês vão gostar bastante. Pessoal, mandem mensagens pra gente, tá bom? Hoje a gente tem aí um rodapé todo chique que o nosso Rafael Oliveira, nosso diretor do programa, conseguiu fazer. Ó. Vai ter aí as redes do Janu também para vocês seguirem, tá bom? Mandem perguntas. Vocês podem acompanhar a gente pelo YouTube e pelo Facebook da TV Caeté, tá bom? Vamos apresentar o nosso convidado aqui com um textinho que eu tenho aqui e aí a gente começa o nosso bate-papo. Nosso entrevistado de hoje é um dos mais elogiados e queridos críticos de cinema do Brasil. Marcelo Giannone é jornalista, professor, crítico de cinema, DJ e torcedor do Fluminense, que talvez seja a coisa mais importante nessa mini biografia aqui. Graduado em Comunicação Social pela PUC-Rio, iniciou sua carreira no início da década de 90. Trabalhou em grandes veículos de comunicação, como o JB, o Jornal do Brasil, o Dia, a Editora Abril, Multishow, Telecine. Atualmente é professor de cursos de cinema, crítico de cinema no jornal O Globo. Janô, milhões de boa noites para você. Muito obrigado, cara, por você ter topado essa loucura que é encarar o Rafael Camacho no programa Guia do Cinef. Tudo bem com você, meu amigo? Salve, Rafa, boa noite a todos. É claro que eu antes me certifiquei de que hoje não ia ter jogo do Fluminense pelo Brasileirão, né? Então, estamos aqui com atenção, foco total, não vou estar com a TV ligada, assistindo o jogo, maravilha. Sempre um prazer estar contigo de novo, né? A gente sempre se encontrava pessoalmente nas cabines ou nos projetos lá no nosso saudoso Cine Joia. E com a pandemia, todo mundo em casa, mas é sempre bom bater papo sobre cinema, é um prazerzão estar aqui. Show de bola. Vamos começar aqui o nosso papo. Seguinte, Janô, a gente sempre tem uma pergunta que ela é default, ela é padrão para todos os entrevistados, tá? Eu queria saber como é que foi o seu início no audiovisual. Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou viver de cinema, preciso arranjar um jeito dos meus textos ganharem um mundo. Como é que foi o teu início? Bem, viver de cinema ainda não vivo, né? Na verdade, nesse momento, de fato, eu vivo das minhas aulas, né? Os cursos, né? Foi uma coisa que cresceu muito na pandemia, mas viver da crítica de cinema, isso, infelizmente, acho que é uma utopia, né? Que a gente tem, infelizmente, né? Até na época do Telecine, porque você sabe que eu fiquei 8 anos, né, no Telecine, comentando os filmes no Telecine Cult, ali eu conseguia ter uma remuneração bastante satisfatória, mas ainda assim não era suficiente para pagar todas as contas. Sempre tive que me jogar nas 12, né, como eu falo, como DJ também, milhares de coisas. Mas o fato é que minha formação é de jornalista, né, eu fiz faculdade de jornalismo. Claro que eu já gostava muito de cinema, já gostava muito de cultura, então eu acho que é um caminho natural, né? Você, ao se formar, você acaba, quando entra numa redação, você pega o que pinta de oportunidades, e pelo meu conhecimento, pelo meu gosto por cultura, eu sempre fui um cara que sempre gostou muito de ver filmes e de ler sobre cinema desde cedo, acabei indo parar no Caderno Cultural, primeiro da Tribuna da Imprensa, onde eu fiquei 3 anos, aí depois fui para o Dia e depois passei 6 anos no Jornal do Brasil, que foi onde eu me tornei mais conhecido e tal, né, de um público, especialmente aqui no Rio. O Jornal do Brasil, segunda metade dos anos 90, era o jornal mais lido, assim, entre a galera que curtia cinema, né, e depois disso, quando eu saí do Jornal do Brasil, já na década de 2000, né, no início me tornei um dos bonequinhos do Globo, que é outro ícone aí, né? E paralelamente a isso surgiu a oportunidade de comentar os filmes no Telecine Cult. E aí eu comentei em 8 anos, pra você ter uma ideia,
quase 700 filmes, né? Então isso foi uma experiência muito enriquecedora até para a minha formação cinematográfica também. Imagina, rever 700 obras-primas, 700 filmes cultos e preparar o texto e comentar foi muito gratificante. O retorno que isso me dava das pessoas era sempre muito gratificante. Era muito legal, às vezes, por exemplo, ir num lugar onde você menos espera, sei lá, num clube, aí o porteiro do clube te reconhece. Poxa, graças a você eu passei a gostar de Woody Allen, olha que bacana. Então tinha muito disso, esse retorno era muito bacana, mas sigo aí, né? Criei depois o críticos.com.br, que é um site muito querido, onde escreve muita gente legal, e estou no Globo, né? O Bonequinho, desde 2006, já fazem aí 15 anos, nesse ano. Agora, em agosto, completa 15 anos que eu me tornei o famigerado, um dos famigerados bonequinhos do Globo, né? Vamos conversar muito sobre esses bonecos, que eles são muito polêmicos aqui, Janô, são muito polêmicos aqui. Mas olha só, queria saber de você uma coisa. Vamos começar aqui nas pautas. Você também é professor de cinema, como você já falou, né? E com a chegada da Covid, a gente teve que se atualizar com essa questão das plataformas, né? De estudar as melhores plataformas, onde os alunos se sentiriam melhores para poder assistir a aula, né? E tudo mais. Eu queria saber de você uma coisa. Como é que está sendo esse modelo de aula? Se é mais fácil para o aluno ter essa aula online do que ter presencialmente? Tem gente que tem dificuldade de chegar, aquela coisa toda. Fica mais cômodo para o aluno nesse sentido? E outra coisa, Janu, eu queria saber de você. Na sua percepção, você acha que os alunos que vão estudar um diretor, esses cursos que você faz, né, por diretor, por modo, eles estão mais cinéfilos? Eles estão vendo mais filmes? Não, sem dúvida, cara. Isso assim, acho que uma coisa importante de falar antes é que eu já dava aula, já dava esses cursos livres de cinema desde 2009, tá? Então já são 11 anos aí dando aula. Isso ajudou bastante, né? Quando houve infelizmente a gente foi obrigado a migrar para o formato online, né? Quem dava aula presencial, né? Pra você ter uma ideia, quando chegou a pandemia, nos meses anteriores, eu estava dando aula, às vezes, para quatro turmas diferentes. Eu estava dando aula lá no Estação Botafogo, né? Que legal você poder dar aula dentro do cinema, né? Você exibe cenas na tela grande, depois comenta. Estava dando aula regularmente no Jockey Club, né? Para os sócios do Jockey Club, fora os cursos particulares também, grupos de estudos. Então estava num momento muito bom, né? Então foi um certo desafio chamar essas pessoas todas para o formato online, porque nem todo mundo tinha familiaridade com isso, né? Foi um processo um pouco lento no sentido das pessoas se acostumarem primeiro com a ideia, né? Especialmente o pessoal mais velho que não tem muita familiaridade com essas questões tecnológicas de Zoom, e aí tem que botar a senha, não tem. Mas foi uma experiência muito gratificante, até porque alguns cursos meus, para você ter uma ideia, tiveram que ser interrompidos no meio. Assim, chegou a pandemia, não deu mais para ter aula, o curso teve que parar no meio, porque as pessoas não iam sair mais de casa, ia ser uma loucura sair de casa. Inclusive, um dos cursos que eu estava dando para os diretores e roteiristas e atores da Globo, lá no Projac. Então, a gente imediatamente teve que transferir para o formato virtual. Então, é interessante, porque o primeiro curso online que eu dei através do Zoom foi para a turma da Globo, para os diretores, para os atores, para os roteiristas. É um curso interno deles, em que eles me pediam para preparar cursos sobre o Kubrick, sobre o Tarantino, sobre os grandes diretores de cinema, porque isso era uma bagagem para eles usar no dia a dia deles, das filmagens da novela. Então, quando você me pergunta se isso facilitou a cinefilia, se isso aumentou a cinefilia, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque, por exemplo, quando eu faço um curso, agora, por exemplo, eu estou terminando um curso sobre clássicos americanos, dos anos 30, 40 e 50. Então, estou pegando Cidadão Kane, Crepúsculo dos Deuses, Mágico de Oz e agora esqueci qual é o outro.
Mas, enfim, e aí as pessoas vão assistir antes os filmes, né? Seja no streaming, seja em locadora, porque ainda existe no Rio algumas, né? A Cavídeo e a Storm Video. Então, até para essas locadoras, para a Storm Video, por exemplo, o dono da Storm Video é muito grato, né? Porque graças aos meus cursos, vários alunos foram atrás da Storm Video para voltar a alugar filme, coisas que eles não faziam. Então, indiretamente, quando eu faço um curso sobre o cinema italiano, que eu falo do neorrealismo, e aí eu exibo a trilogia do Rossellini, depois eles vão atrás dos outros filmes neorrealistas, entendeu? Então é muito bacana, porque desde abril do ano passado, foi quando comecei, né, quando eu comecei a dar essas aulas particulares, particulares não, essas aulas online, eu formei uma turma que me segue todo o curso. Todo mês tem um curso novo e tem uma turma fazendo, uma galera bacana, assim, que se junta a nós. Os que a gente chama de anônimos, né, os cinéfilos, até gente como, por exemplo, o Edson Celulari, virou um super fã e faz as aulas. Ele e a mulher dele, que também é atriz, a Karen, são super dedicados. Eu vi no Entendeu? Então, Instagram, para mim, eu vi no Instagram. pois é, eles são super estudiosos e dedicados. Então, cara, para mim foi também uma terapia. Você está trancado dentro de casa, você não pode ir ao cinema, né? Você não pode manifestar sua paixão, né, de outra forma. Acabaram as críticas de jornal também, porque os filmes não eram lançados. Então, foi a maneira de eu continuar ligado no cinema e transmitindo a minha paixão pelo cinema para os alunos. Eu acho que isso é que é muito bacana. Você vê que tem vários alunos já se manifestando aqui, a Selma, a Silvana, já estou vendo vários aqui acompanhando, a Maria, olha só. Então é Maria muito da... gratificante. A Maria da Pode falar. Paramount, exatamente, a Maria Paramount, ela da mesma. Paramount. Então, assim, o que eu acho, para fechar essa sua conjunto de perguntas, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, cara, porque, cara, se Deus quiser, vai melhorar, a gente vai poder voltar a ter curso presencial, mas para muita gente é mais prático, porque eu passei a ter muitos alunos de fora do Rio também, né? Pessoas que não podiam fazer o curso presencial porque moravam fora do Rio, às vezes moravam no Rio mesmo, mas era contramão, Estação Botafogo, sábado de manhã, ou Cine Joia, o que for, e agora você liga o seu computador, o seu iPad, o que for, e assiste ali em casa, no conforto do lar, liga na televisão para ver na tela maior. Então, de fato, é uma troca muito boa. Eles aprendem comigo e eu aprendo com eles, eu estou botando a minha paixão pelo cinema para fora, isso é muito gratificante, não tem preço. Show de bola. Mandar um beijo aí, ó. Silvana, sua aluna, Selma, todo mundo mandando. A Silvana é Silvana Weaver. Será que ela é parente da Sigourney Weaver? Quem sabe, né? Ó, tem também o Alisson Oliveira do CineWeb, crítico de cinema também. Grande Alisson Oliveira. Esse é o grande defensor de São Bernardo, Marcelo Janot. Um grande clássico do cinema brasileiro. O Alisson sempre está defendendo São Bernardo. De São Bernardo e da novela A Viagem, que ele é um grande fã verdade. também. Ele consegue enxergar em todas as cenas da novela A Viagem citações de filmes, de todos os tipos de filme. Então, sigo sempre as dicas do Alisson também. O Alisson é figuraça, pessoal. Sigam o Alisson. E também um beijo para Maria também, que ela da Paramount, querida, também cinéfila, vai em tudo que é filme, sabe muito também. Show de bola, pessoal. Mandem mensagens aí, se identifiquem. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui no Zap. Eu não vou ler as mensagens do Zap. Tem que mandar no programa. Tem aqui um monte de mensagem. Manda no programa. Não adianta. Tá com vergonha? Não pode ter vergonha. Cinéfilo não tem vergonha. Mandar um beijo pra minha tia também, que é sua fã, Janot, e minha prima, Bruna, também, que é sua fã. Então eu tenho que mandar beijo também pros meus familiares, porque hoje o convidado é muito famoso. Então, ó, beijo pra vocês, tá? Qual é o nome da sua minha tia? E minha prima. Minha tia Thelma e minha prima Bruna. Thelma e Bruna, um beijo pra vocês. Aí, ó, viu? Ó? Show de bola. Já ganhei presente pro ano que vem. Show de bola. Já não vamos continuar aqui o nosso papo. Seguinte, sobre o papel da crítica atualmente, tua visão. Existem conteúdos dos mais diversos possíveis espalhados pela grande rede, né? Análises superficiais, análises mais profundas, e algumas coisas que dizem que é análise, mas não são análise, é um comentário, qualquer coisa parecida com isso.
Eu queria saber a tua opinião do seguinte, os críticos da velha guarda, eles recebem bem os críticos da nova geração? E outra questão sobre os críticos de cinema, Janu. É uma classe unida os críticos de cinema? Na tua opinião? O que você pode falar pra gente? Olha, em relação a essa questão da velha guarda versus a jovem guarda, será que eu já posso me considerar da velha guarda? Eu já fui jovem guarda um dia, né? Então, quando eu entrei para a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro, né, a CCRJ, que é a associação de críticos mais antiga, né, do Brasil, né, com mais representatividade, né, em termos de longevidade, eu tinha 23 anos, né? Então eu ia lá, sentava lá ia para reunião, as reuniões eram no CCBB, na sala de reunião do CCBB, então sentava ali com o Carlos Alberto de Matos, Zé Carlos Avelar, Sérgio Augusto, era uma turma da pesada, Zé Carlos Monteiro, era uma turma da pesada e tal. Ronald Monteiro, né, o saudoso Ronald Monteiro, que foi inclusive quem me levou para a Associação de Críticos, Nelson Roineff, querido Nelson Roineff. Então, o que eu percebia é que eles todos me receberam muito bem, como recebiam os outros, entendeu? Não havia essa competitividade, e eu acho que também não há hoje. Eu acho que a crítica, o exercício da crítica de cinema no Brasil já é tão desvalorizado de uma maneira geral, que se a gente for brigar entre a gente, né, a gente só vai estar enfraquecendo a classe, né? Então eu acho que cabe, tem lugar para todo mundo, né? Eu acho que cada um sabe o que faz. A gente tem lugar aí para sites mais acadêmicos, com textos, né, mais acadêmicos, mais é, maiores, né, mais aprofundados, outros um pouco mais superficiais, alguns são só de resenha, e tem aqueles que são autodidatas, no sentido de, vou criar um blog de cinema para ir nas cabines ver filme. Tá bom, se vai lá escrever, hoje eu acordei com sono, por isso que eu não gostei tanto do filme. Talvez para o leitor não interesse se o cara acordou com sono. Enfim, o fato é que hoje se exerce a crítica, é inegável isso, porque é a evolução dos tempos. Se exerce a crítica em muito mais mídias do que se exercia quando eu comecei, né? Porque você tem a internet, as mil formas, podcast também, então tem de tudo, né? Quem sou eu para... Eu acho um pouco estranho, às vezes, a linguagem dos youtubers, né, de cinema, que parece, às vezes, estarem mais preocupados em fazer piada do que em, de fato, analisar o filme, em fazer performance, né, porque tem toda essa coisa. Você bota uma edição moderninha com os efeitos, e aí quando você vai ver o que, de fato, que o cara falou sobre o filme, né, nada, aí você não sobra muita coisa. Mas aí eu acho que cabe ao espectador e ao leitor filtrar quem de fato ele acha que acrescenta alguma coisa para ele, né? Porque é o que eu sempre digo, o importante da crítica é fazer você dialogar com o filme. Se você leu ou assistiu alguma crítica e depois foi ver o filme e essa crítica te trouxe alguma coisa a mais sobre o filme, sobre a sua experiência vendo o filme, isso vale para os cursos também, ótimo, né? Sinal de que funcionou e você tem que seguir por esse caminho. Agora, se não disse nada, você vai em busca de outro crítico, né? Porque o que mais tem hoje na internet, no mundo, é crítico de cinema. Eu só tenho curiosidade de saber como é que a maioria vive disso, né? Se é que a maioria vive disso. Com certeza. Aí um abraço aí pro Leandro Reis também, que tá aí com a gente, mandando mensagem. Concordo contigo, Jano. Acho que é bem por aí mesmo. E tem conteúdo para todo tipo de consumidor de conteúdo, né? É o que eu falo, né? Tem gente que gosta de uma coisa um pouco mais superficial, tem lá a galera que faz a coisa mais superficial. E eu concordo com você em relação a alguns youtubers também. Me incomoda muito essa coisa do sarcasmo, eu chamo de sarcasmo-tube. Que eles ficam meio que de sarcasmo, sabe? Isso me fere um pouco, porque a gente tem amor, né? Carinho
pelo cinema, a gente sabe o trabalho que a galera tem para fazer. Tem filmes bons, filmes ruins, a gente vai achar filmes bons, filmes ruins, mas às vezes eu acho que é um pouco indelicado, né? É uma linha muito tênue, né? Que eles ficam para um lado e para o outro, né? Até assim, meio... Eu não gosto muito, assim, vem com uma energia meio negativa, eu não curto muito. Sabe o que eu acho também? É porque eu acho que é mais fácil você treinar a sua performance do que treinar a sua cinefilia, né? Para você ser cinéfilo, isso demanda muito estudo, né? Muito tempo. Para você treinar performance, você é um cara despachado e desinibido, você faz umas macaquices lá e pronto, né? É engraçadinho. Agora, como eu falei, cabe sempre ao espectador definir, né? A Maria comentou alguma coisa aí também, eu não, A Maria não comentou quis sobre que pastorrar. ela gosta de ver o filme e depois assistir aquelas críticas que alguns cinemas aqui do Rio colocam, né, no mural, para depois comparar com o que ela achou e refletir sobre o filme. Isso é muito bacana. Em alguns cinemas do Brasil acontecem isso, de ter algumas críticas no mural, ou até mesmo nas próprias redes sociais. Hoje em dia o pessoal às vezes gosta a crítica da galera. As críticas positivas, as negativas eles não postam. Com certeza. Não, e aí eu vou te falar, porque as minhas críticas para o Globo, para o JB antes, sempre iam para esses murais dos cinemas, né? Então, às vezes eu ia ao cinema e quando eu saía do cinema, eu ficava ali em frente ao quadro, às vezes vendo a reação das pessoas saindo também, para ver se iam falar, pô, esse Janot viajou e tal. Tem um exemplo que eu sempre cito, que é o filme do Pablo Larraín, o Tony Maneiro, que está até na Netflix, o filme chileno maravilhoso, que eu fiz a crítica para o Globo na ocasião, e o título que botaram para a crítica foi Nos Embalos da Ditadura, porque era um personagem que imitava o Tony Maneiro, o personagem do John Travolta, Nos Embalos do Sábado à Noite, só que era um filme barra pesadíssima, durante a ditadura do Pinochet, e aí as pessoas, por conta da foto do filme do título, e do bonequinho aplaudindo em pé, às vezes nem leram o texto, e foram ao cinema na esperança de ver um filme musical, leve, e aí saíam do cinema me xingando horrores. Foi uma experiência muito engraçada. E eu ali meio escondido, sem dizer, ó, sou eu aqui, não, ficava na minha. Mas uma questão que eu tenho até uma crítica construtiva, eu acho que é construtiva em relação à questão do bonequinho, né? Já que a gente entrou um pouco nesse assunto do bonequinho. Porque, como você falou, você matou a questão pra mim. Muita gente não lê. Eu já vi várias críticas, até suas, Janô, que o boneco tá parado, mas você elogia pra caramba o filme, cara. Você fala de vários pontos interessantes, vários pontos reflexivos que eu falo, né? Sempre que eu leio um texto, eu busco pontos de reflexão. Alguma Claro. coisa que, poxa, vai me fazer pensar sobre o filme. E você, quando o boneco tá parado, não é que o filme é ruim, gente. É que você tem que ler o texto. Você escreve um texto com todo o amor e todo o carinho, toda a dedicação, o trabalho de vocês, e o pessoal só olha pro boneco, que é a última coisa que vocês fazem, tenho certeza. Você Mas escreve o é a texto e o questão, boneco... com certeza, mas é a questão da força visual, né? A força gráfica do boneco é muito forte, né? O boneco, ele já fala tudo, né? Então, você pega, por exemplo, você citou um exemplo, né? O boneco olhando. O que é o boneco olhando? Ele está olhando atentamente ali para o filme. Só que numa escala, né, de que você tem o boneco aplaudindo em pé, o boneco aplaudindo sentado, o boneco olhando, o boneco dormindo e o boneco indo embora do cinema, as pessoas tendem a achar que o boneco olhando é porque é mais ou menos, mas não. O boneco olhando, ele está olhando atento ali. Ele não está aplaudindo porque talvez não tenha qualidade para tal, mas eu procuro no espaço que tem ressaltar as coisas boas do filme também. Mas é isso, o ícone do boneco é muito forte. As pessoas às vezes ficam com preguiça, apesar do texto ser pequeno, né? Por isso que quando eu criei com os meus colegas críticos o críticos.com.br, uma das coisas que a gente fez questão foi que não tivesse cotação nenhuma, para obrigar as pessoas a lerem. Às vezes as pessoas falavam, mas por que o críticos.com.br não tem nota ou cotação? Justamente para você deixar de ser preguiçoso e ler o texto. Não, com certeza. Eu sou, assim, bem contrário à nota, à cotação. Eu acho que isso atrapalha, mais ou menos dentro desse sentido que você falou. Da pessoa já bate naquilo ali e nem lê o texto, porque às vezes vem com tanto carinho, vem tanta coisa bacana. Eu adoro, eu falo pro pessoal, às vezes eu fico chateado com os bonequinhos do Globo, mas eu adoro todos eles. E a maioria deles vai vir aqui. O Janô é o primeiro, mas o Schenker já tá acertado para vir em agosto. Eu quero que a Simone venha aqui, o André, o Mário, que é meu amigão.
Então, assim, Que bom. eu gosto pra caramba. E eu fiquei chateado com o Janô uma vez, num filme, que é A Música Nunca Parou. Que eu falei assim, Ah, esse sim. filme aí, com certeza, ele vai adorar. A música nunca parou, um filme, né, com aquela coisa toda. Ele me bota o bonequinho apagado. Aí o pessoal, mas o Janô não gostou. Eu falei, ele não estava bem nesse dia, meu Deus. Ele não estava bem nesse Não, dia. Mas é engraçado a troca. achei aquilo um dramalhão, um sentimentalismo bizarro. E olha que não tinha o Nicolas Cage, hein? Eu achei que você ia ficar chateado porque Opa! tinha o Nicolas Cage, mas esse nem tinha. Mas é porque eu achei, tem certos dramalhões que me incomodam muito, aí o boneco dorme mesmo, não tem jeito. Mas foi bem bacana. Depois, pessoal, tirem a conclusão de vocês. É um filme com J.K. Simmons. Deve estar aí em algum lugar. E foi bem bacana. Estreou alguns anos atrás, o Janu escreveu a crítica. E eu falei, meu Deus, Janu, caramba! Mas vamos passar aqui para o próximo tópico. Já no seguinte, existe a lei dos curtas, né? Que alguns dizem que ela entrou em vigor, outros não entraram em vigor. E fica aquele disse e não me disse, né? O mercado exibidor, inclusive, ele finge que não existe, né? Talvez por medo de perder o tempo de propaganda e etc e tal. Eu queria saber de você como cinéfilo, Janu. Você toparia assistir um curta antes e depois um longa na mesma sessão? Como cinéfilo, Janu? Olha, se eu for remontar a minha cinefilia da infância, que foi quando havia a lei de obrigatoriedade do curta, né, eu vou dizer que naquela época foi uma experiência um tanto traumática, porque eu queria ver logo o filme, né, de desenho animado, ou ação, o que for, que eu assistia quando criança, e entravam os curtas que, para mim, como criança ou adolescente, achava insuportáveis na época, né? Mas é porque tinha que cumprir a cota, era obrigado. Eu acho que a produção de curtas hoje se diversificou muito, né? A gente tem muito curta de qualidade para exibir, então eu não, sinceramente, eu não vejo problema. Assim, se você pensar que tem tanto anúncio, né, tinha na época dos cinemas, né, tanto anúncio antes da sessão, por que não ter um curta também, né? Tem alguns países, eu não me lembro agora se é na França ou se é nos Estados Unidos, em que quando você olhava no jornal a programação, nos guias de programação, já dizia a hora em que o filme ia começar, contando os curtas e anúncios. Então, se você que não quisesse ver, você chegava em cima da hora. Mas tem gente que gosta também de ver curtas, né? Acho que a Pixar, por exemplo, foi uma que fez isso muito bem, né? Sempre antes dos seus longas, eles colocavam um curta, né? Ligar, obviamente, um curta produzido por eles. Mas o que eu acho interessante, o que eu acharia interessante seria que fosse sempre se programasse um curta que dialogasse com o filme em questão, como se faz nos festivais de cinema, por exemplo, quando você coloca um curta e um longa, né? Mas eu sempre acho válido dar visibilidade à produção cinematográfica, assim. Não, e aí, eu tô fazendo mó campanha, assim, há muito tempo eu já faço uma campanha. O Joy já chegou a exibir curtas antes, de longas, em determinados momentos, na época que eu era programador. A gente tentou inventar alguns modelos diferentes, porque o Joy era diferentão mesmo. A gente tinha que fazer o diferente para poder aparecer, Uhum. obviamente, sempre com pensamento objetivo, de querer criar coisas bem bacanas para o circuito, né? Mas vamos ver aí o que acontece. Pô, meu sonho era ter uma crítica do Marcelo Janot de um curta-metragem no bonequinho do Globo. Imagina? O bonequinho Olha aplaude, só. dorme. Ia ser lindo, cara. Eu acho que ia ser uma coisa até emblemática, né? Quem sabe, né? Vamos torcer aí mais E, pra frente. Pois é, não, eu vou te falar que crítica de curta eu nunca fiz, né? Isso é uma coisa que os curta-metragistas sempre reclamam, né? Porque você tem crítica de tudo que é longa e de curta não tem. Por isso eu acho bacana quando algum colega crítico, especialmente em festivais, né, resolve fazer matérias sobre os curtas e críticas sobre os curtas, eu acho bem bacana. Show de bola, show de bola. Vamos em frente aqui. Marcelo Janot, só mandar um abraço aqui pra Glória também. Deve ser sua aluna também, mandou mensagem aqui Glória pra gente. Feitosa. Glória Glória. Feitosa é uma das alunas presenciais, né, da época presencial, que ainda não se adaptou muito bem ao online, está saudosa da volta do presencial, né? Mas, ó, Glória, agora em julho começa um curso sobre a novela Vague, né?
Eu sou se você não perdia não, porque vai demorar ainda para dar esse curso presencial, né? Deixa eu apertar aqui meu botãozinho que entrou uma mensagem aqui do professor João Vieira. Olha só que isso, grande João Vieira, grande professor, sensacional. Aí atrapalhou aqui o meu. Mas vamos lá, já no seguinte. Agora a gente vai passar para a parte que o pessoal mais gosta, que é a perguntinhas cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Você está preparado, meu amigo tricolor? Claro, vamos lá. Vamos lá então. Seguinte, Janu. Todos sabemos que o lucro das salas do cinema vem do milho, né? Vem do milho, que é ali o pessoal vende a pipoca e ganha o dinheiro. Vendendo pipocas e combos, às vezes a preços exorbitantes, né? Limitando bastante a ida de muitas pessoas que querem ver um filme numa tarde de um domingo qualquer. Eu queria saber, na sua opinião, Jana, o seguinte: cinema é um lugar caro para o brasileiro? O preço do ingresso no Brasil ele é caro, na sua opinião, como consumidor, como brasileiro? Olha, o preço do ingresso não é tão caro assim, até porque você tem a lei da meia entrada, né, faz com que muita gente tenha o direito à meia entrada e os outros acabam encontrando brechas, seja promoções nos sites das distribuidoras, seja cliente de banco, né, você vai no espaço Itaú de cinema, o cliente Itaú paga metade. Então, os cinemas acabam ganhando na pipoca. Eu entendo isso, cara. Não há muito como lutar contra isso, né? Por isso que é a grande dúvida que fica, né? Quando as pessoas voltam agora a frequentar os cinemas começam a reabrir, mas aí você não pode vender coisa lá dentro, porque aí você tem que tirar a máscara para comer pipoca e tomar refrigerante, como é que fica, né? Aí a pessoa está lá comendo pipoca e tomando refrigerante, vai tossir, né? E aí imagina a paranoia generalizada, né? Então a gente vive uma situação muito complicada, não é à toa que os serviços de streaming cresceram, né? Todo mundo está vendo filme no streaming, e isso foi uma demanda, né, na minha página lá no Instagram, no meu perfil do Instagram, as pessoas, pô, dá dica de tanto pedirem para dar dica de streaming, eu estou publicando lá uns vídeos em que eu avalio os serviços de streaming e dou dicas. Então já faço o serviço completo, né? Eu conto como é o serviço de streaming e no final do vídeo eu dou dicas do serviço de streaming, porque a impressão que a gente tem é que as pessoas só vão ver filmes agora no streaming e não vão voltar ao cinema. Eu espero que isso não aconteça. Espero que o cinema não se torne uma diversão só de nicho, né? O que eu quero dizer com isso? O nicho adolescente que vai ver filme de super-herói, né? Porque aí demanda a experiência coletiva, filme de super-herói com balde de pipoca e tal, e corre o risco de você matar a cinefilia da galera mais madura de filme de arte, né? Espero que não, né? Espero que não. Torço muito para que isso não Não, aconteça. vamos torcer, mas eu acho que ainda vai demorar muito. O pessoal que trabalha no Pois é, setor, tô vendo muitos posts e tal, o pessoal tá muito otimista, infelizmente, na minha opinião. Mas eu acho que vai demorar ainda um pouquinho pra galera voltar e não ter todos esses receios, né? Todos esses medos, né? Alguém pois tosse é, numa sala de cinema hoje, eu não sei, acho que as pessoas vão sair da sala, sei lá. É pois é, complicado, né? Uma é loucura. difícil. É difícil, mas vamos ver. E é aquela coisa, né? A sala de cinema é a sala de cinema, né? Aquela imersão, né? Aquela coisa do pensar, né? De estar ali naquele lugar, né? É mágico, né? Não, Seja é ela qual for. fundamental, é fundamental. Eu vou dar um exemplo assim. Eu estou ansioso para voltar ao cinema, que eu não frequento desde março do ano passado, que foi a última vez que eu fui ao cinema. Então, assim, agora que as coisas estão melhorando, que eu já tomei vacina, assim, eu já até já tem na minha cabeça o filme que eu quero ir ao cinema para voltar ao cinema. O que seria? Seria um filme cuja experiência tem que ser no cinema, porque fora do cinema ele não vai funcionar. E é Um Lugar Silencioso, que vai sair Um Lugar Silencioso 2. Eu nem Os dois. sei se vai ser tanto Um Lugar Silencioso 1, mas eu me lembro, a minha experiência de Um Lugar Silencioso 1 no cinema
coisa incrível que jamais se reproduziria fora dali. Eu escolhi uma sessão no cinema de meio dia, quando a sala estava bem vazia, porque filme em que qualquer ruído da plateia te incomoda e atrapalha a suspense. E foi uma experiência incrível ali, né? Foi um dos melhores filmes de suspense e terror que eu vi nos últimos anos por causa disso, por causa da experiência. Você tinha que estar... A sala de cinema tinha que ser silenciosa. E eu espero que Um Lugar Silencioso 2 seja assim também. Por isso que deve ser lançado agora no final do mês, e eu estou torcendo para que seja a minha experiência aí da volta a uma sala de cinema. Show de bola. Realmente, o primeiro Lugar Silencioso foi emblemático para mim também. Eu acho que eu nunca senti tanto silêncio numa sala de cinema, porque as pessoas são muito, algumas pessoas são muito mal educadas ainda, infelizmente, né? Principalmente nos cinemas de shopping, né? Temos que falar Com isso. certeza. Principalmente porque lá passam filmes mais blockbusters e tudo mais. Já não lembro de uma história, só pulando um pouco aqui a pauta, eu lembro uma história sua, uma cabine de imprensa. Não sei se você lembra disso, no Estação Botafogo, um cara no meio da cabine de imprensa falando no telefone. Você levantou e falou: Meu Deus, nós estamos querendo ver o filme. Você foi o único que levantou. Você lembra disso, Trajano? Eu lembro, e eu não tenho essa voz de locutor à toa. Cheguei ali, o cara quase teve um infarte ali, né? Porque eu virei e falei: você vai continuar falando no celular ou vai assistir o filme? Né? Porque se eu falo isso durante uma sessão normal, eu já fui muito. Eu falo também quando estão incomodando, sessão normal, mas numa sessão para a imprensa, em que você está ali para fazer a crítica do filme, avaliar, é um desrespeito, né? Às vezes tem crítico de cinema que leva um farnel de almoço e fica fazendo uma barulheira comendo sanduíche e milhares de coisas, fora o cheiro, né? Então, assim, as pessoas têm que ter um mínimo de noção e de bom senso. Não, eu já vi também o pessoal levando muita comida e 10h30 da manhã, pessoal. Gente, 10h30 da manhã comer a quantidade de comida que a galera bota pra dentro é complicado, hein? Mas vamos em frente. Seguinte, Janô, qual é a influência da crítica de cinema na ida do espectador ao cinema? No caso, o bonequinho do Globo. Você acha que o crítico ele tem o poder de influenciar a ida ou não do espectador ao cinema? Olha, ele já teve muito mais, né? Se você pensar no auge assim das décadas de 60, 70, que você tinha a geração Paysandu, né, que ia ver aqueles filmes da Nouvelle Vague, por exemplo, no Paysandu, e eram filmes difíceis. Você imagina ver um filme do Alain Resnais, né, um ano passado em Mariambá, no, no Paysandu, você sai do filme meio zonzo, sem entender muito, você vai procurar o quê? A crítica de cinema, né, para dialogar. E na época, o Jornal do Brasil, por exemplo, publicava 2 páginas de uma crítica de um único filme, de um único texto. Então, era isso, a crítica formava muito. No Jornal do Brasil mesmo, na minha época, nos anos 90, você tinha o quadro na revista Programa de cotações das estrelinhas. Então, era bacana, porque as pessoas viam ali, Marcelo Janot, todos os filmes que eu tinha visto e quantas estrelinhas eu dava. Então, quem me seguia, quem gostava da minha opinião, ia atrás daquilo. E é claro que eu acho que, por um certo tipo de cinema, o que a gente chama de circuito de arte, né, ela faz diferença, porque são filmes que têm uma penetração de publicidade, como os filmes de super-herói, tudo, midiática muito grande. Então, a crítica que vai chamar a atenção do público para a qualidade de um filme da Macedônia, um filme romeno, um filme do... Entendeu? Então, a crítica tem essa ainda para levar o público para determinado tipo de cinema. Agora, se eu for fazer a crítica de um filme desses dias, que até um amigo meu chama de uma maneira até um pouco de filme de boneco, né? Para uma crítica negativa de um filme de boneco, de um Vingadores da vida, não vai fazer a menor diferença para a carreira do filme aí para isso. A Com Maria fez certeza. uma Ó, a Maria, pergunta aí. ela fez igualzinha. Era igualzinha a pergunta. Era igualzinha. Maria, antecipei. Show de bola. Olha só, Janô, vamos seguir aqui.
Janô, na tua opinião, os filmes do Nicolas Cage, na média, o bonequinho dorme ou aplaude? Eu entendo a sucessão pelo Cage, que é quase uma opção, eu diria. Eu imagino quando o Nicolas Cage morrer, que espero que ainda, que eu vou te consolar, né? A primeira coisa vai ser mandar um e-mail para você. Mas, assim, eu gosto de alguns filmes dele, muito do Despedida em Las Vegas, né? O mais também gosto. É um ator que depois a seleção de filmes dele não ficou tão criteriosa assim, digamos, né? Então, embora ele continue sendo um bom ator, porque eu acho que ninguém esquece, né? Isso vai variar muito da qualidade do escolhe. Robert De Niro, por exemplo, é um exemplo, né? Um cara que continua sendo um ator brilhante, mas acho que nos últimos dias, né? Fez muito filme ruim, né? Então isso acaba depondo contra a carreira do cara. Ô, Janô, você tinha que dar um curso do Nicolas Cage. Tô te dando a dica, ó. Galinha dos Ovos de Ouro. Ó, curso do Nicolas Cage. Lá desde dos tempos lá, do Apocalipse Sinal, que ele fez a pontinha lá, até ó, Selvagem da Motocicleta, Pegue Sul, Coração Selvagem. Ele trabalhou com grandes diretores de cinema, né? Não tem como negar. Eu pego no Sim, pé você dele, lembra? mas, O pô, Coração Selvagem do David é maravilhoso, esqueci maravilhoso. Maravilhoso. de É citar. Bota espetacular. até acima do Despedido em Las Vegas, porque a atuação dele imitando o Elvis Presley ali com aquele pele de jacaré é maravilhoso. Show de bola. Vamos em frente aqui. Seguinte, Janô, muitos diretores de cinema aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, eles não assistem a filmes, nem para tentar melhorar a sua própria filmografia, nem para até incentivar, fazer um carinho, né, no filme do colega de profissão e tudo mais. Eu mesmo, durante festas de cinema e tal, não gosto nada disso. Eu era chamado muito, eu não ia, porque era um ou outro que você conversava, assim, querendo falar realmente sobre cinema, né? A indústria, a gente sabe como é que é. Tem gente que pensa que cinema é madeira, e cinema não é madeira, cinema é emoção. Eu queria saber, na tua opinião, você acha que um diretor de cinema ele precisa ser cinéfilo, ou pelo menos assistir filmes, para poder criar lindas obras cinematográficas? Eu acho que não só precisa, como é fundamental, né, que o diretor de cinema tenha uma bagagem como espectador, né, como cinéfilo, porque é isso que vai dar a ele certas referências e inspiração também, né? Se você pega, vou até citar um exemplo mais óbvio, né, e mais próximo de um crítico de cinema que se tornou um excelente diretor, que é o Kleber Mendonça Filho. Você vê os filmes dele, você enxerga as referências cinéfilas claras que ele faz nos filmes dele. É um cara que sabe absorver muito bem as suas influências como cinéfilo e retrabalhá-las na tela, né? Então, eu acho que o exemplo que o Kleber dá deveria ser seguido por vários diretores, né? A importância de você ser um cinéfilo, de você conhecer cinema profundamente, como isso pode fazer com que a sua obra melhore. Nada contra os intuitivos, aqueles que não veem nada e às vezes até dão sorte, dá certo, né? Mas é muito raro. É muito mais fácil você fazer um bom filme tendo uma bagagem como espectador, como cinéfilo, do que você cru na linguagem. Aí a chance de pagar mico é maior. Com certeza. Alô, diretores de cinema, cineastas, ó, já tem muitos cursos de cinema aí, ó. Você que não Pois vê é, filmes não, e tá não, com um não, orçamento grande para fazer um filme, veja filmes primeiro antes de fazer o não, filme. eu vou te falar, cara, eu vou te falar, assim, o próprio Edson mesmo, o Edson Celular, ele e a esposa estão dirigindo o primeiro filme dele como diretor e ele fala que ele Ah, que busca legal. inspiração nas aulas, não só ele, como profissionais de outras áreas. Por exemplo, um exemplo disso é o Plínio Profeta, que é compositor de trilhas sonoras, né, de várias trilhas sonoras de filmes de sucesso no Brasil, em que ele fez o meu curso, ele já tinha composto a trilha sonora do Feliz Natal do Selton Mello, depois ele fez a trilha
de outros filmes do Selton Mello, e quando eu dei um curso sobre o uso da música no cinema, né, na visão de um crítico e não na visão de um compositor, ele fez para iluminar, e ele foi muito grato. Ele depois, outro dia, até deu uma entrevista reconhecendo isso, né, a importância dele ter feito esse meu curso para buscar ideias para os filmes dele. Então, isso é muito gratificante, não só, como eu falei, nessa, o diretor ou compositor, mas roteirista também. Então, acho que é muito bacana. As pessoas, inclusive críticos também, né? As pessoas às vezes se colocam numa espécie de pedestal, mas não, acho que você tem que estar aprendendo sempre. Eu procuro estar aprendendo sempre, eu dou aulas, mas eu também faço cursos como aluno, entendeu? Porque eu acho que é super importante você se reciclar. Com certeza, show de bola. Exatamente como eu penso, Janot. Show de bola. Seguinte, vamos seguir aqui. Marcelo Janot, Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. O produtor desse filme, inclusive, reza a lenda, apostou tudo que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, e morreu em um asilo numa cadeira de rodas. Pelo menos essa é a história que me contaram. Eu queria saber de você, Marcelo Janot. Existe filme ruim, Marcelo Janot? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Não, existe filme ruim à beça. Mas eu não vi Cinderela Baiana, infelizmente, né? Esse é um filme ruim que eu passei. Porque eu acho, ô, Rafa, que com o tempo você vai chegando à conclusão que você não vai conseguir ver todos os filmes do mundo. Então você tem que ser mais seleto, né? Assim, eu admiro quem tem tempo para ver 7 filmes por dia em festival. Tem uns malucos que fazem isso, né? Vêm 7 filmes por dia. Até o falecido Rubens Evald Filho, né? Uma ocasião ele falou que ele tinha 2 monitores de televisão na frente dele e ele assistia 2 filmes ao mesmo tempo. Isso é uma É louco, loucura. Como é que alguém louco, consegue louco, louco. ver 2 filmes ao mesmo tempo? Então, é que eu sempre falo, não importa a quantidade de filmes que você vê, e sim como você vê e como você absorve esses filmes. Então, obviamente, que você acaba se tornando mais seletivo, né? Então, tem certas franquias, por exemplo, que já estão, sei lá, eu vou dar um exemplo, Velozes e Furiosos 48, eu não vi nenhum, entendeu? E não me faz a menor falta. Assim, então não vai mudar, né, a minha visão. Eu vejo, obviamente, eu não tenho preconceito. Eu vejo filmes pipoca, né, sem preconceito, porque às vezes são bons, né, mas é claro que às vezes você saca, né, que esse filme não vai te trazer nada, aí você vai pensar, pô, que perda de tempo eu ficar diante desse filme. Obviamente, a não ser que você esteja por uma obrigação profissional, que você tem que fazer a crítica e tal, mas assim, filme ruim, você perguntou, existe filme ruim? É claro que existe, mas é claro que o cinema é uma arte subjetiva, né? A apreciação de filmes é subjetiva, então o filme que eu dou o bonequinho dormindo ou indo embora do cinema, para certos espectadores pode ser uma obra-prima, pode ter gente que idolatre a Cinderela Baiana, seja porque ele se tornou um cult movie, né? Certos filmes às vezes também têm isso, adquirem o seu status de cult e só tem a sua qualidade reconhecida com o tempo, né? O tempo é o senhor da razão, né? Quase sempre. É isso aí. Tem alguns filmes bem polêmicos, né? Aquele Showgirls do Verhoeven, eu acho que é um dos mais polêmicos da história da Pois internet é. brasileira. Porque eu vejo uma Aí, galera de aí, um lado, a galera do outro. pois é, você tocou num exemplo ótimo, exemplo, porque infelizmente eu não tive a oportunidade de rever o show desde a época em que ele foi lançado, ainda no calor do Instinto Selvagem, né? Todo mundo queria ver o novo filme do Verhoeven. Só que o Verhoeven, com o tempo, ele foi adquirindo um status, um reconhecimento como um grande diretor que não havia naquela época, talvez até por um certo preconceito, porque o Instinto Selvagem fez muito sucesso. E tudo que faz muito sucesso acaba angariando também um preconceito de certas pessoas que se
sentem numa espécie de elite, se sentem uma espécie de elite cultural e tudo que faz sucesso essas pessoas repudiam. Com Titanic mesmo, que eu acho um grande filme, isso aconteceu. E o Showgirls, de fato, foi um fracasso. Na época eu me lembro que eu detestei. Só que hoje, conhecendo melhor a obra, o conjunto da obra do Verhoeven e reconhecendo que certos filmes dele, revistos hoje com o tempo, adquirem um outro status, como, por exemplo, Tropas Estrelares, né, que é um belo Maravilhoso. filme, e ele Adoro. faz recentemente, por exemplo, o L, aquele filme com Maravilhoso. Isabelle com Huppert. a Isabelle Huppert, que é maravilhoso, que é espetacular, entendeu? Mostra que o cara é um cara que hoje não encontra mais espaço em Hollywood, mas segue filmando na Europa e segue filmando muito bem, fazendo filmes provocadores, como ele sempre fez filmes provocadores. Então, talvez, se eu rever o Showgirls hoje, eu passe a gostar do filme, achar uma obra-prima, quem sabe. Não, e esse negócio que você falou do rever o filme é tão legal, né, para nós cinéfilos, pessoas que gostam de cinema. A gente revê, a gente troca de opinião, sim, pessoal. Cinema é também meio que é um paralelo com a nossa vida, né, com os nossos conhecimentos, com tudo que a gente vai absorvendo, né, de percepção não só sobre talvez a obra do diretor, né, do artista, do roteirista, da composição de um todo como cinema, mas também da nossa concepção de um mundo, né, de um outro planeta, né. A gente consegue traçar mais paralelos e refletir mais sobre os filmes. Isso é fundamental, Então, pessoal. você pode ter certeza de que o filme que você viu com 20 anos nunca vai ser o mesmo do filme que você vê com 40. A tua bagagem de vida influencia na maneira como você recebe o filme. Por isso que eu falo para os meus alunos, é sempre muito gratificante você rever esses clássicos e rever os clássicos de tempos em tempos, porque você vai enxergar muitas coisas. Quando eu preparei a aula que eu dei mês passado sobre E o Vento Levou, eu passei a enxergar E o Vento Levou com outros olhos, aos olhos da sociedade de hoje, né? Coisas que eu não enxergava no Vento Levou anos atrás. Então é isso, cada filme, você estudar o filme, rever os filmes, sempre vai te trazer uma surpresa. Com certeza, pessoal. Sempre tem, e em relação a filmes nacionais, que a gente sempre indica aqui no Guia do Cinéfilo, a Globoplay tem um catálogo maravilhoso, com vários filmes nacionais impactantes, em várias épocas do nosso cinema. Tem outros streamings também que tem obras nacionais. Então, galera, é só vocês pesquisarem que vocês vão conseguir assistir grandes filmes. E sempre sigam pessoas como o Janot, que está sempre indicando filmes legais, sempre dando curso sobre épocas, filmes legais, porque cinema nada mais é do que uma grande troca. Uma grande troca. Eu mesmo tô louco para fazer uma revisitada em várias obras aqui, tentar fazer alguns especiais sobre temas. Eu adoro coisas temáticas, né? Amores Não, proibidos. Isso é tão legal também. Essa coisa que você falou de revisitar os filmes foi, inclusive, a inspiração para o meu livro, que eu não citei ainda, que é o Revisão Crítica. Eu completei 25 anos de carreira. Aí fala, por que você não lança uma compilação das suas melhores críticas? Seria muito egocentrismo da minha parte, já que eu sou um cânone da crítica, para lançar, que nem uma coletânea de críticas do Zelino Grunewald, do Muniz Viana, as minhas melhores críticas. Não, o que eu fiz? Eu vou criticar a mim mesmo. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 80 textos meus e fiz a crítica da minha crítica, falando, olha, isso aqui que eu comecei na profissão em 1995, eu não concordo mais absolutamente com nada do que eu escrevi, apaga, entendeu? Então é muito interessante, essa minha experiência nesse livro foi para mostrar que a nossa visão dos filmes muda e o exercício da crítica de cinema muda também. Então no livro eu tracei uma evolução de como o exercício da crítica de cinema mudou desde os anos 90 até hoje, né? Nos anos 90, quando eu releio as coisas que eu escrevi, às vezes, na revista Programa, do JB, uma época em que você não tinha a menor preocupação de correção política, né? Que você escrevia certas barbaridades que hoje eu estaria sendo cancelado e massacrado, né? Mas eram aqueles tempos, né? Você tinha que fazer, às vezes, um texto engraçadinho, você fazia umas piadas de extremo mau gosto, e eu não tenho o menor pudor de colocar isso no livro e falar, olha, esse Janot que escreveu isso em 1994 jamais escreveria isso de novo hoje em dia. Por isso que eu acho muito preocupante
um certo tribunal de lacradores que às vezes vão atrás de coisas que fez 20 anos ou outra, a visão de mundo da pessoa é outra. Então, você querer cancelar um cara pelo que ele escreveu 20 anos atrás, isso é muito perigoso. Não, com certeza, com certeza, com certeza. Mas vamos seguir aqui em frente. Show de bola. Não sabia desse teu livro, não. Muito legal, cara. Pô, Pois é, maneiraça a ideia. Maneiraça. chama Revisão Crítica e foi lançado pela editora Autografia. Se vocês botarem no Google Revisão Crítica Marcelo Janot Autografia, vai aparecer na página, dá para comprar Dá diretamente. pra comprar Acho que lá. tem a venda. Tem na Amazon também, mas dá para comprar no site da editora, que é muito. Eu Pô, show de recomendo para bola. quem gosta de conhecer os Eu vou anotar bastidores da aqui. crítica de cinema também, Revisão Crítica. Pô, show de bola. Eu vou anotar aqui depois pra comprar. Aproveitar hoje que a Amazon tá com 1/3 do preço, se tiver na Amazon, Quem vai sabe, ajudar vamos ver. bastante. Olha só, Jano, estamos chegando aqui já no final, mas vamos aqui, temos ainda mais uma perguntinha e depois temos o Boomerang Cinéfilo, que é rapidinho. Seguinte, Jano, o filme Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Inclusive ganhou o Urso de Berlim, o Urso de Ouro em Berlim, das mãos do nosso querido Costa Gravas, um baita de um diretor emblemático Isso por foi toda a uma sua polêmica obra. danada. Então, vamos chegar nela. Algumas pessoas acham que ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Cinema é política, Marcelo Genon? Qualquer coisa é política, e o cinema mais ainda. Eu não tenho a menor dúvida que o cinema tem essa capacidade de influenciar. Inclusive, no meu livro Revisão Crítica, tem as duas críticas que eu escrevi, a crítica do Tropa de Elite 1 e a crítica do Tropa de Elite 2. Né? E eu reflito sobre isso, e na revisão, na chamada revisão crítica dessas críticas, eu não mudo em nada minhas palavras sobre o Tropa de Elite 1, eu continuo achando que é um filme extremamente bem feito, mas é um filme extremamente perigoso também, e eu não acho que isso tenha sido intencional do Padilha, duvido da boa intenção do Padilha, porque ele tinha feito 174, o documentário Ônibus 174 é quase um manifesto dos direitos humanos, a favor dos direitos humanos. Ele humaniza aquele personagem, né, aquele sequestrador lá do ônibus, que acabou morto pela polícia, e mostrando que ele era, de fato, uma vítima do sistema, né, o que foi transformado num monstro pelo sistema. Então, você querer jogar toda a culpa no Padilha, o problema, a meu ver, maior em relação à Tropa de Elite 1 foi que o Padilha não assumiu isso, entendeu? Ele fica o tempo inteiro querendo negar, dizendo que o filme não tem conotações fascistas, como, a meu ver, tem claramente isso, né? O filme claramente transmite a mensagem de que você tem que glorificar o Capitão Nascimento e o seu método, que é ante as leis. Ele provoca uma catarse no espectador, né? O espectador saía do cinema ali dizendo: pô, bandido bom é bandido morto, tem que botar o saco na cabeça. Então, obviamente que no Tropa de Elite 2 ele se redime disso, né? É um filme muito mais redondo nesse aspecto, e ele ainda dá uma cutucada, né? Porque ele vai botar lá no letreiro do cinema Costa Gavras, nos lembrando que o Costa Gavras deu a Tropa de Elite 1, logo o Costa Gavras, que é um dos cineastas mais dedicados aos direitos humanos, o que só serve para nos mostrar como cada cultura recebe certas obras de uma maneira diferente. Na visão cultural do Costa Gavras, o filme não tem essa função. E aí eu sempre cito dois outros exemplos, que é o Taxi Driver, do Scorsese, porque quando o Scorsese lançou o Taxi Driver e ele foi ao cinema, assistir no cinema para ver a reação da plateia, ele viu que as pessoas tinham uma catarse ali e ficavam endeusando aquele personagem do Robert De Niro que ele via como um vilão. E ele falou: caraca, não foi esse filme que eu quis fazer. E o outro foi o Kubrick, com o Laranja Mecânica. Ele faz o Laranja Mecânica como uma crítica
a violência dos jovens das gangues, né, como era o livro do Anthony Burgess, e as pessoas, os jovens iam ao cinema ver Laranja Mecânica e saíam querendo bater em mendigo e fazendo tudo. Qual foi a reação do Kubrick? Ele mandou que tirassem o filme de cartaz na Inglaterra e falou: enquanto eu viver, o Laranja Mecânica não vai ser exibido na Inglaterra. E foi assim, o filme só foi relançado na Inglaterra depois que ele morreu. Você vê como é que são as Loucura, coisas. né? Que doideira. Bacana, gostei do seu comentário, Janô. Pô, show de bola. Eu acho que é mais ou menos o caminho esse mesmo. Eu só acho um pouco mais adentro dessa pergunta, rapidinho, é que poderiam ter discussões melhores em relação ao primeiro Tropa de Elite, até por conta dessa questão do Padilha, né? De ficar ali talvez naquela mesma vertente, naquele mesmo pensamento, né? Mas poderiam gerar debates reflexivos sobre até a sociedade como um todo melhores, e tinha que talvez partir dele essa questão do debate, já que foi ele que assinou a obra, né? Então, é só um ponto de vista. Mas eu concordo com você, tudo é política. Tudo é política. Quem fala diferente disso, não tem como. Estamos chegando aqui no final, Janô. Temos agora o Bumerangue Cinéfilo, que é rapidinho. É tipo de frente com o Gabi. Eu falo uma frase, alguma coisa, e você fala uma palavra, um pensamento. Vamos lá. E vamos lá. Marcelo Janô, o que mais incomoda um crítico de cinema? O que mais incomoda um crítico de cinema? A sensação de ter perdido 1h30, 2 horas da sua vida. Outro dia eu ia fazer um post, só falando em relação à sua resposta, eu ia fazer um post de quantas horas eu perdi de vida vendo filmes do Nicolas Cage, mas eu achei um pouco ofensivo. Vamos em frente. Marcelo Janot, indique um filme que você viu, mas você acha que poucas pessoas assistiram, mas que você acha que ele é bem bacana, emblemático, você gosta muito. Tem algum filme que mora assim no teu coração e você sente que as pessoas não falam muito sobre ele, ou que não assistiram? Tem certos filmes que, infelizmente, tiveram uma circulação restrita na época, né, nos cinemas, e pouca gente viu, às vezes até por preconceito, e que hoje, infelizmente, não estão nem no streaming, né? Que é o caso, por exemplo, do Close-Up, do Abbas Kiarostami, né, do diretor iraniano Abbas Kiarostami, que é uma obra-prima, para mim é o melhor filme dele, é uma obra-prima, um dos melhores filmes de todos os tempos, uma declaração de amor ao cinema. E é um filme que quem viu no cinema naquela época viu. Ele existe em DVD, né? Por isso que é importante ainda existir o mercado de DVD para colecionadores, mas ele não está no streaming. Então, há vários exemplos, né, que eu poderia dar, mas o primeiro que me veio à cabeça foi o Close-Up do Kiarostami, até porque eu estava querendo incluir o Close-Up em alguma aula minha num dos próximos cursos, mas sem as pessoas poderem ver no streaming, né, fica complicado. Então é uma pena, né? Tomara que sei lá, ou o MUBI, ou o Belas Artes à la carte, ou Netflix, alô Netflix, pô, vamos botar uns filmes iranianos também, né? Vamos ajudar os cinéfilos aí. Com certeza. E falando nos streaming, Janô, na sua opinião como cinéfilo, quando o Janô vai lá, senta aí no sofá da sua casa, qual é o streaming que você liga primeiro para saber as novidades, Janô? Olha, para saber as novidades, eu ligo no MUBI, porque o MUBI é o streaming que vai me surpreender sempre. Entendeu? Se eu ligar no MUBI, o MUBI com a política deles, já cada dia eles colocam um filme novo, e muitas vezes filmes obscuros, filmes que eu nunca ouvi falar, e filmes raros que você não encontra em lugar nenhum. Eu sei que ali eu vou ser surpreendido de alguma maneira. Então, quando eu quero ser surpreendido, eu ligo o MUBI. Mas é claro que se eu ligar como eu citei o exemplo, né, do Belas Artes à la carte, por exemplo, é um que tem um acervo maravilhoso. Eles tiveram recentemente, por exemplo, uma mostra sobre o expressionismo alemão maravilhosa, entendeu? Então, são streams que fazem uma curadoria, que tem uma curadoria. No meu Instagram, eu fiz esses vídeos, né, analisando os serviços de streaming, já analisei o Belas Artes à la carte, já analisei o MUBI, já analisei a Netflix, e eu falei que a grande diferença do MUBI e do Belas Artes à la carte para a Netflix
é justamente essa, que você tem uma curadoria feita por seres humanos e não por um robô, né? Por pessoas cinéfilas que podem sugerir filmes que enriquecem a sua cinefilia. Então, seguramente eu poderia citar outros que não me vêm à cabeça agora, mas se você sintonizar, seja no MUBI, seja no Belas Artes à la carte, você vai ser surpreendido com ótimos filmes. Com certeza. E só falando mais um pouquinho sobre os streams, a gente entrevistou aqui o André Sturm, do Petra Belas Artes, do streaming do Belas Artes. Ele falou que é uma... Eu perguntei para ele sobre a questão do preço, né? Que é um dos mais acessíveis streams que tem no Brasil. E isso é muito bacana, né? Não, em relação ao catálogo, né, Jano? É uma coisa assim espantosa. Como é que eles conseguem botar R$ 9,90 com um catálogo tão rico, né? Em contrapartida, o Reserva Cultural, o Reserva Hemovisão, é um dos mais caros. É meu amigo, o Jean Tomás é meu amigo, mas eu falo mesmo, fazer o quê? Eu acho que é caro pro consumidor, né? Se a gente tiver que assinar todos os streamings, é complicado, né? Mas vai entrevistar ele, né? Tu não sabe o que eu vou fazer com ele, Jano. Eu vou mandar batata frita pelo iFood para ele. Eu vou mandar batata frita pelo iFood para ele e vou contratar legenda eletrônica para poder aqui a gente poder ter eu acho que vale a pena baixar mesmo, porque a Imovision tem um acervo maravilhoso de filmes europeus e eu senti que nas últimas semanas eles têm dado uma atenção ao streaming, enriquecendo com coisas novas. Isso. Então só precisa baixar o preço. Eu também acho. Mas eu vou convencer ele, Jano. Os cinéfilos de todo o Brasil vão me agradecer. E neste programa aqui, na semana que vem, deixa ele comigo. Jano, estamos chegando ao final. Cara, muito obrigado. Se tivesse aquela musiquinha, né, Rafa? Aquela musiquinha, que nem tem no programa do Jô Soares, tinha no programa do Jô Soares, ia ser bacana. Jano, muito obrigado pela presença, cara. Pô, de coração mesmo, você sabe quanto que eu sou teu fã, que eu te sigo lá sempre. Obrigado por ter disponibilizado essa uma horinha aí pra gente conversar sobre essa arte que a gente tanto ama, cara. Obrigado. Bom, eu vi que teve perguntas que a gente não deu tempo de responder, mas passa lá no meu Instagram, manda as perguntas lá pelo meu Instagram que eu respondo com o maior prazer, né? Estou sempre levantando temas novos. Alguém falou de Chaplin aqui, é um diretor que eu quero dar um curso em breve e tal. Bota lá tudo no Instagram, que é o meu point agora para responder perguntas cinéfilas. Pô, show de bola. Então, pessoal, queria te agradecer também, né? Queria te agradecer aí a oportunidade. Eu acho que foi um papo muito enriquecedor, como sempre, essa troca, né? O Alisson tá botando. Essa troca sobre cinema é sempre muito gratificante e enriquecedora para todos. Com certeza. Deixa eu só passar aqui a agenda rapidinho. Tá passando aqui na tela, pessoal. Amanhã a gente tem o André Pelense. Para quem não sabe, o André é um grande cineasta, cara, formado pela UF aqui no Rio de Janeiro. Ele é o diretor do Minha Mãe é uma Peça 1. A gente vai falar muito sobre as obras dele, o que ele entende de cinema, essa questão da cinefilia dele. Parece que é um cara bem cinéfilo. Vamos conversar bastante. Ele até entrou no post do Janot falando: ai, meu Deus, vou entrar depois do Janot. Ai, meu Deus. Calma, André, que vai chegar a sua hora, vai ser bem bacana. Depois, na outra semana, a gente tem ele, o mito, o ex-camisa 10 do Olympique de Marselha. Ele que jogou com Paulo César Caju em 1953 no Olympique de Marselha. E ele tem uma camisa pendurada no estádio do Olympique de Marselha. Ele, Jean Tomás Bernardini, o dono da Imovision, do Reserva Cultural. Vai ser bem bacana esse papo. No dia 29 a gente tem a Simone Unes. Que ele não é tão velho assim, pô. 53, o Caju jogou na máquina tricolor em 75 e 76, então deve ter sido lá pelos anos 80. Então. Cara, o Caju apareceu na estreia do Reserva de Niterói, no Reserva Cultural de Niterói. O Paulo César Caju foi na estreia, ele é amigão dele. É amigão que mesmo. Maneiro. É a figura, o Jean Tomás. Cracaço, pô. Dia 29 nós temos a Simone Unes, programadora do Cine Sesc em São Paulo, uma sala que eu amo de paixão, uma programação maravilhosa também. Nós temos, em julho, a Mariane Morizawa, crítica de cinema, jornalista, está sempre cobrindo vários festivais, sabe muito de cinema, vai ser bem bacana. Temos depois a Sandra Kogut, no dia 13, bem bacana, uma diretora cineasta brasileira com vários filmes bem bacanas. Depois, no dia 19, tem o meu amigo, Marcos Bernstein. Para quem não sabe quem é o Marcos Bernstein, ele é simplesmente o roteirista de Central do Brasil. É uma das mãos que criaram aquele roteiro. Nós vamos conversar muito com o Marquinho. No dia 20, a gente tem o Marcelo Iqueda, que diz que eu sou mega fã, crítico de cinema.
e que eu tenho vários livros aqui também, vai ser bem bacana. No dia 27 a gente tem o Marden Machado, que é um crítico de cinema lá de Curitiba, da rádio CBN, vai ser bem bacana